estadual, Onde mano. é que tá a sua máscara? Minha máscara tá no carro, velho. Mas, Tô com filho, meu saco de máscara lá, acabei de jogar no lixo que eu usei e descartaram. mas comprei de pano pra você Não, mas eu tô economizar na descartando. outra, pra você poder, daí eu já lavo pra você levar, porque senão você vai ficar sem depois. Você só tem essas daí, descartar. Depois eu fico usando de novo. Mas daí você tem que ter várias, porque tem que lavar. Não pode utilizar sem lavar. Todas essas coisas que ela faz, deixar numa pasta, isso conta como assistência social. Se ela poderia dizer que está com. Como é que a gente faz o trabalho de assistência social? Isso é importante. Bom, boa noite, pessoal. Vamos ver se tá, né? Já tô ali. E o quê? Bom, estamos aguardando aí nosso palestrante, o Vladimir, para que ele possa estar aí solicitando a participação. Agora começou. Isso. Aguardando aí o professor Vladimir Juliano Godoy, que é o nosso palestrante de hoje, nossa live do Caravana do Saber, que é a primeira live do Panato Brasil. E a gente abordando aí o tema do doping, mitos e verdade do doping. Vamos ver se o professor Vladimir, eu estava conversando com ele, só aguardando ele entrar, né, na live aí, né. Cadê nosso professor Vladimir? Enquanto ele se localiza lá dentro dessas modernidades aí do Instagram, eu vou comentando aí, já fazendo essa abertura do que é a live do Panato Brasil. Quer dizer, uma iniciativa. Aí, o Vladimir já tá acenando aí, só falta ele solicitar a entrada, né? Vladimir só acenou. Vladimir, você tem que solicitar a sua entrada para que a gente possa aqui autorizar, certo? Então, como aí agora sim, o Vladimir já fez a solicitação. Perfeito. Aí, entrando. Como eu estava comentando, aí essa live do Panato Brasil, é um período de quarentena, a gente em casa, eu acho que é importante também a gente poder esclarecer, prestar serviço, que é uma das atividades do Panato, e a gente também conhecer a história do Panato. Então, nós vamos fazer 3 lives por semana. Quer dizer, nós tivemos a primeira live, que foi feita aí junto com a gente, que é lá presidente do Panaton Clube Jaú, que nós falamos sobre a história do Panaton Internacional. Na segunda live, ontem, teve a participação do professor Douglas, que é do Panato de Votorantim, diretor do Panato Brasil, que ele fez a entrevista com a Josiane, com Esta é Minha Vida, falando toda a história da vida dela. E hoje é a Caravana do Saber. Caravana do Saber, ela vem com informação, não só para o profissional de educação física, para todos os esportistas, são palestras de conhecimento que são feitas. E hoje, como nós vamos falar de doping, nessa parte aí. Na semana que vem, nós vamos ter uma live do Caravana do Saber, com o professor Rodolfo Bonaventura, que ele é do Panaton Clube de Buenos Aires, e ele vai falar sobre o esporte na idade escolar. Ele é especialista nessa área lá como professor, tem feito várias palestras também pela FIEP, pela Federação Internacional de Educação Física, e outras lives que nós vamos falar, segunda-feira falando sobre o Panaton Clube de São Paulo, e na quarta-feira nós vamos ter no Esta é Minha Vida a figura, o ícone da educação física, o professor Nestor Soares Públio,
que vai estar falando nessa live. Aguardando aí o Vladimir, acho que teve problema com a conexão, porque ele fez a solicitação, aqui eu autorizei, mas ele acabou não entrando acho que ele vai ter que entrar novamente aí, o professor Vladimir, porque foi feita a solicitação, estava entrando, mas a conexão acabou não efetivando. Então, ele vai ter que fazer novamente. Enquanto isso, a gente vai esclarecendo aqui, já adiantando que já teria essa parte inicial, onde a gente ia falar do projeto, falar do Panaton. Então, com isso eu já vou adiantando aqui, para que a Vladimir, novamente, aí, fez a solicitação. Vamos ver se deu tudo certo aí na entrada dele. Aí, Vladimir. Você faz parte, Vladimir. Ontem também, quando eu fui fazer a minha live anteontem, foi a dificuldade aí para a gente conseguir entrar e iniciar a nossa palestra. Mas eu já fiz aqui uma abertura, já esclareci todas as lives, como que vão ser feitas, as primeiras que tiveram, na semana que vem. E aí que o Vladimir já está a postos, eu só quero agradecer primeiramente aí a sua participação, viu, Vladimir? De estar disponibilizando, você que é uma pessoa formada em Educação Física pela FEFISO, tem especialização em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina, pós-graduação em Treinamento Esportivo em Havana, Cuba, onde o esporte, eles têm um trabalho muito legal lá em Cuba, em relação à parte de treinamento esportivo. Faixa preta no 3º Dan, é proprietária aí do Centro de Excelência de Treinamento e Reabilitação Esportiva, que é do CETREF, diretor da Federação Paulista de Boxe, e também membro pesquisador do Laboratório de Cinesiologia Aplicada na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e membro do Panaton Clube de Sorocaba. Tomou posse em 2009, eu tive o privilégio de indicá-lo, né, ser o padrinho do Vladimir aqui no Panaton Clube Sorocaba, e ele recebeu nos últimos anos várias homenagens, como reconhecimento pelo seu trabalho social e desempenho profissional. Recebeu a medalha do Mérito da Educação Física pelo Conselho Regional de Educação Física e também aí um trabalho coordenador do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva da Unip de Sorocaba, docente da graduação e pós-graduação lá da Educação Física, da Nutrição, da Fisioterapia, mas foi professor da Biomedicina, foi professor em Itu, lá na CEUNSP, na Anhanguera, na Academia de Ensino aqui em Sorocaba, então uma grande experiência, e com esse trabalho também, que é técnico aí, dentro da Seleção Paulista de Boxe, esteve sempre envolvido, como também voluntário nas Olimpíadas do Rio. Então, uma pessoa que tem aí uma bagagem muito grande. Então, Vladimir, agradeço aí a sua disponibilidade e compartilhar aí seus conhecimentos, saberes. Então, gostaria que você pudesse dar seu boa noite e já conceituar para a gente a sua palestra, que é o doping. Eu acho que isso é fundamental. Bom, Pedrinho, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É um prazer e uma honra, né? Não só como planatleta e profissional de educação física, mas também como ex-atleta e agora treinador, poder falar com o pessoal que está aí em casa, ouvindo, acompanhando essa live, e debutando, né? Porque dentro desse tema do Panaton, o primeiro a estar sendo conferido essa honra. Então, obrigado mesmo, né? Eu estou sempre à disposição, adoro o que eu faço e me sinto muito bem estar no meio dos amigos do esporte. O tema de hoje, embora não seja um tema, né, que no meio mais popular, no meio comum, não chame muito a atenção, principalmente quando a gente pensa no doping, né, é um tema extremamente importante. Primeiro porque assim, a gente precisa identificar e diferenciar. Então assim, o que vem a ser doping, né? O doping, segundo a UADA e a própria PCT, entendeu?
o Comitê Olímpico e outras entidades que cuidam do fair play, do esporte, né, no mundo inteiro, o doping, ele não são só substâncias. Então, substâncias ou meios, né, que melhoram a performance, o rendimento do atleta, né, mas que essa substância também faz mal para a saúde, compromete a integridade física desse atleta, desse participante, isso é considerado doping. Então, assim, é óbvio que depois, né, os colegas que estão acompanhando aí, né, e os que vão ver essa live depois, porque ela deve ficar gravada e ir para o Perfeitamente, YouTube. ela vai né? ficar no YouTube depois, que pode as pessoas acompanharem na mesma página do Panato Brasil, todas as lives que estão sendo realizadas. Então, aí as pessoas vão poder lá buscar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a UADA, sobre a ABCD, enfim, mas eles é que regem, junto com o Comitê Olímpico Internacional, o próprio Panato, né, uma entidade também mundial, né, que também colabora bastante com essas questões da ética, enfim. Mas é importante de entender que não é só quando eu tomo alguma coisa, né, uma substância, que eu estou me dopando. Mas se eu uso de recursos do quais não são permitidos pela entidade do esporte, né, do mundo, alguma coisa assim, como, por exemplo, a gente sabe, né, os ciclistas, né, que faziam a transfusão de sangue, utilizavam esse, é um doping. Por que é o doping? Porque ele está usando de um recurso que não é aceito, não é adequado, que melhora a performance, mas que gera um mal muito grande à saúde. Então, essa é a primeira coisa. Acho que o pessoal que está nos acompanhando tem que entender. E diferenciar que existem recursos que a gente chama dentro do esporte de recursos ergogênicos, que são substâncias, meios, né, métodos que melhoram a performance, ajudam, né, no rendimento do atleta, mas essas substâncias, esses métodos, esses meios, por que eles não são considerados doping? Porque ele não põe em risco a integridade física, a saúde do atleta. E quando isso ocorre, né, quando faz mal, aí a gente considera como doping. E a gente vai discutir também, entender que existem vários tipos de doping, né, Pedrinho? E só para finalizar essa primeira parte aqui da apresentação que você solicitou, também é importante a gente entender, e principalmente aí os profissionais que atuam com o esporte, né? Estou falando mais do esporte de alto rendimento agora, não estou falando especificamente na educação, né, na participativa ou na academia, que o ano passado, se eu não estiver enganado, o começo do ano passado, não lembro exatamente a data, mas que o rendimento internacional foi alterado. Então, antigamente, né, um atleta era pego no doping, só ele era punido. Hoje não. Né? O Comitê Olímpico Internacional e outras entidades acabaram estendendo essa punição em teor igual a toda a comissão técnica. Então, eu sou um atleta, eu sou pego no doping e eu sou banido do esporte, o meu treinador, o meu auxiliar técnico, o meu nutricionista, o médico, todos daquela comissão técnica têm a mesma punição. É óbvio que tem os recursos e tem toda essa outra parte jurídica, né, que acho que não é a ideia da live a gente falar isso aqui agora, mas é importante entender. Né, porque, mas eu não sabia. Tem que ficar esperto, tem que saber, porque pela lei atual, se um atleta é pego no doping, a punição que ele recebe, toda a comissão técnica ela vai receber em igual teor, entendeu? Se a punição é algumas semanas fora da competição, os treinadores, tudo bem? Legal, Vladimir. É importante, a Solange Guerra Bueno, que é do Panato Sorocaba, que está aí presente, para ela é que ela falou, eu adoro esse assunto. Lógico que ela é do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Esporte do Estado, em jogos regionais, jogos abertos. Então, até essa questão de doping que é bem envolvente. Agradecer aí a presença como eu falei, do professor Renan, que é presidente do Panaton Clube de Jaú, está presente também com a gente, o Doni Júnior, que é presidente do Panaton Clube de Saúde de Pirapora, secretário de Esportes, então tem que estar bem atento aí nos assuntos aí do Vladimir. Mas, Vladimir, dentro dessa abordagem que você falou de acompanhamento, eu acho que é importante que são duas entidades responsáveis pelo doping. No Brasil, a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle ao Doping, na qual o Panato Brasil tem uma parceria com a ABCD,
que fez na época do Giacomini, que foi feita uma parceria com ele, o CREF também fez uma parceria, e a UADA, que é o órgão internacional responsável pelo doping no mundo inteiro. Então, eu acho que seria interessante dar um esclarecimento sobre essas duas entidades e as atuações delas. Opa, vamos lá. Boa noite, pessoal. Fala, Sol. A Solange é a mulher da canetada, né? Nos jogos, ela que manda aprender e soltar os caras lá, então não pode brincar muito com ela, não. Mas, enfim, então, assim, no mundo, nós temos sempre entidades que acabam regindo, né, liderando. No mundo, nós temos a UADA, né, que é a Agência Mundial, né, Antidoping. E no Brasil, né, principalmente por causa das Olimpíadas no Rio aqui, né, antes a gente não tinha essa agência, e aí antes das Olimpíadas foi criado, né, foi desenvolvido, né, a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, como o Pedrinho bem falou. Para vocês, pessoal que está acompanhando aí, ou que vai nos acompanhar posteriormente, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, e muitas das informações que nós vamos falar aqui, vocês vão encontrar com mais detalhamento, tanto no site da UADA, né, que é uada.org, tudo bem? Aí você põe lá, vai aparecer. Se você colocar no Google também o ADA, já vai conseguir aparecer no site da Agência Mundial. E a da ABCD, se você colocar também lá no Google, aparece. A ABCD, ela é responsável no Brasil por fazer todo o controle de dopagem dos atletas, né, olímpicos e aqueles atletas que de alguma forma recebem ou representam o Brasil em competições internacionais, que tem vínculo com o Ministério do Esporte, através de Bolsa Atleta e essas coisas mais. Já no mundo, quando a gente pensa, né, na organização do mundo, a gente não consegue pensar não só nas associações mundiais e tudo mais, mas a UADA é ela que faz esse controle de dopagem em todos os atletas, né? Assim como ela define o que a lista de substâncias, né, ou de métodos que vão participar do doping é a agência mundial. A agência brasileira, né, ela acompanha, né, a legislação da UADA. Como que eu sei, como que eu, professor, né, profissional, assim, eu estou vendo que está entrando um pessoal aqui, alguns alunos, então um pessoal que nos conhece, e tem alguns que nem todos aqui, pelo menos um outro eu vi que não é profissional de educação física só, está relacionado com esporte, né? Mas, como a gente falou agora há pouco, eu sou nutricionista, sou médico, fisioterapeuta, enfim. Eu preciso ater a essa lista, sabe, Pedrinho, da UADA, da ABCD, né? Por quê? Porque muitos atletas, a gente vê isso direto, né? Ou pelo menos agora não por causa da pandemia, mas a gente vê, né, um atleta que é pego no doping, mas porque ele tomou um medicamento, e naquele medicamento tem uma substância lá que ela é considerada doping, né? Então, assim, essa listagem, para eu saber, não é tipo chutar, entendeu? Não é só os esteroides anabolizantes, que vamos dizer assim, é a substância ilícita, né? É a droga, é o doping que a gente mais ouve falar e que mais conhece, né? Mas não são só os esteroides anabolizantes que são, né, tidos como doping. Então, por exemplo, e tem que entender que cada modalidade, pessoal, a agência, a UADA e a ABCD, né, no Brasil, eles têm uma lista de substâncias proibidas, entendeu? E de métodos proibidos, e isso ele leva em consideração principalmente a modalidade. Então, por exemplo, né, se você toma uma substância que vai diminuir a sua frequência cardíaca, vai aumentar, né, a sua concentração, ou você toma uma substância que ela vai te diminuir a ansiedade, né? Se você é um atleta do arco e flecha, por exemplo, do tiro com arco, desculpa, né, o pessoal do arco e flecha fica meio chateado, mas eu preciso de concentração, eu preciso diminuir, né, as minhas atividades, né, simpáticas, para quê? Para que eu possa estabilizar e dar um tiro certeiro. Então, a substância que é de um esporte, ela não necessariamente é para outra. Como é que eu sei dessas listas? Como é que eu sei dessas substâncias? A gente encontra lá na UADA, a gente encontra na ABCD, né? Os meios e os métodos também a gente encontra lá. Lembrando, né, que existem substâncias gerais, como a gente acabou de falar, o próprio esteroide anabolizante,
porque ele gera muito mais mal à saúde do indivíduo do que benefício, inclusive o óbito, entendeu? Agora, o boxe, por exemplo, tem uma lista específica que é o que eu estudo mais. Mas você pegar a natação, tem outras substâncias, outros meios. Pessoal do atletismo, né, o indivíduo que é fundista e o que é velocista são substâncias diferentes. Então, essa listagem a gente consegue ter com mais afinco e especialidade dentro do site da UADA e da ABCD. Só um minutinho ainda, Pedrinho, tem o pessoal fazendo pergunta aqui, mas ainda eu quero, além da listagem, né, eu quero saber, por exemplo, a ABCD sempre faz campanha, a UADA faz campanha de combate à dopagem, né? Por que isso? Porque às vezes eu não sei como que funciona o doping, ou como a gente falou, eu não sei o que é o doping, né? Como acontece esse doping. Eu sou atleta, eu sou um treinador, ou eu estou começando agora, né? Eu estou começando na carreira, numa equipe de alto nível, com os atletas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a educação? No site da UADA, no site da BCD, você tem lá campanhas que você pode até baixar aí, né, o link e postar nas suas redes sociais, porque como profissional da área, né, do esporte, né, e a gente tem um pé lá na saúde, é importante que a gente forme a opinião das pessoas de maneira segura e verdadeira, né? Eu posso até ignorar alguns fatos em relação ao doping, né? Mas eu não posso omitir isso para os meus clientes, meus alunos. Ou seja, se eu sei que faz mal e eu ainda vou burlar a lei, vou ter uma atitude criminosa, né? Eu tenho que deixar o meu atleta, a pessoa que vai usar isso, ela tem que ter consciência dos males que isso causa, né? Então, qualquer aprofundamento nessa parte que nós estamos conversando hoje, a UADA e a ABCD tem muitas informações lá, não só a listagem, mas os métodos. Alguém pode perguntar assim, né? E em outras palestras que a gente já deu, né, Pedrinho, pelo CREF principalmente, sempre perguntar, mas se o indivíduo está fazendo um tratamento, né, hormonal, por exemplo, né, aí ele não pode mais competir? Pode. Aí até na própria BCD, na própria OADA, você tem lá um formulário que você baixa, tem que ser preenchido, e aí não é pelo atleta, né, mas é pela comissão técnica, principalmente pelo médico, que vai dizer, olha, o Vladimir está fazendo reposição hormonal por causa disso, vai carimbar, vai assinar, vai anexar exames. Então, assim, agências, tanto a brasileira quanto a mundial, é muito organizado, então tem todos esses detalhamentos. Para que não prejudique. Porque o doping, né, Pedrinho, é uma falta de fair play. Né? Não, sem dúvida. E, Vladimir, até registrar aí quem está com a gente, é o Basileu, que é o presidente do Panato lá de Juiz de Fora, que bem-vindo aí. Avisa o pessoal aí que está entrando. Quem está gostando da palestra, clique ali no coraçãozinho ali. Ali é importante dar esse clique no coraçãozinho aí, é quem está gostando da palestra. A gente vai aprendendo essas coisas assim, né, Vladimir? Da modernidade. Mas eu queria ver, Vladimir, o controle, por exemplo, das competições que são normais hoje. Vamos falar, jogos abertos, o Campeonato Paulista de Boxe. Aí, não sei, eu sei que o futebol, esse é bem divulgado, o futebol profissional, quando a gente fala que o tal jogador foi sorteado para fazer o doping, tanto no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, mas nas outras competições, principalmente as competições olímpicas, de nível regional, de nível estadual, ela tem esse controle, ela existe, ou só depende da ABCD? Porque a ABCD, a gente sabe que ela, com os atletas olímpicos, eles fazem os exames de doping frequentemente, até mesmo no treinamento. Eles aparecem no treinamento para poder acompanhar e ver e fazer essa abordagem. Mas nas outras competições, assim, regionais, abertos, isso daí ou depende da consciência muito do técnico, do professor, de orientar aquilo que pode ser utilizado e aquilo. Até quando você falou que quando a pessoa está doente ou eu lembro muito bem, quando eu era preparador físico em Marília, em 1980, do futebol profissional. A gente tinha a preocupação do jogador tomar alguma coisa escondida. E aí, na época, o clube perdia os pontos. Então, a gente fazia com que o jogador assinasse um documento antes do jogo que ele não tomou nada sem autorização do departamento médico. Então, essas coisas. Então, no amador, aí, como funciona hoje?
Então, ó, Pedrinho, essa pergunta sua, ela é muito importante, porque assim, como é que funciona esse controle de dopagem? Então a gente tem a UADA, que se preocupa com os atletas de altíssimo nível, né, que estão vinculados a Olimpíadas, aos campeonatos mundiais, né, só que ela delega isso, né, junto com as outras agências nacionais. Então, e aí, que nem a ABCD, ela tem que fazer esse relatório e mandar para a UADA. E aí você tem uma escala menor. Então, por exemplo, essa avaliação ela é feita de duas formas, que nem você falou. Acaba, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Boxe, né? Nas semifinais e nas finais, mas nas preliminares não. Então, nas oitavas, nas quartas, essas rodadas não tem controle de doping, mas na final e na semifinal tem. Por quê? Porque a própria BCD, e como, por exemplo, as confederações estão ligadas ao Ministério do Esporte, ao próprio o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, e aí você já tem ali um dispositivo que acaba exigindo que as confederações, em seus torneios, né, nacionais e regionais, através das federações, façam esse controle de dopagem. Então você tem ali uma escala maior, que é a menorzinha da pirâmide com a UADA, com os tops, aí você vai descendo, e aí, por exemplo, a UADA cuida do mundo. Né? No Brasil tem a BCD, que ela dispara ou ramifica para as confederações de atletismo, de natação, de boxe, e essas trabalham com as federações nos locais. Tudo bem? Até aí, acho que dá para visualizar, né? Agora, como é que é feito esse controle de dopagem? De duas formas. Uma é na competição mesmo. Então, como a gente falou, Campeonato Brasileiro. Né? Eu já tive a oportunidade, né, por representar São Paulo, já estive já tive com a seleção brasileira também durante 5 anos, né, o ciclo olímpico. Então, assim, a gente viaja. Acabou, o atleta já... O fiscal da UADA, da BCD, né? E quando é a confederação que faz, não é a confederação que é a responsável. Ela tem que pagar lá, porque daí vai a BCD, vem no brasileiro, aí o fiscal já fica ali. Eu acabei de descer do ringue, né? Eu vi isso, presenciei isso com alguns atletas. Desce, tira luvas, tira o capacete, a bandagem, e já vai direto coletar o sangue ou o xixi. E aí é só o atleta e o fiscal. E o fiscal vai junto com o cara. Né? Por isso que tem o fiscal masculino e feminino, porque o masculino acolhe do masculino e o feminino, né, a fiscal mulher cata do feminino. Só que essa é a coisa que sabe na competição. Agora, por exemplo, aqui a seleção brasileira de boxe se encontra em Santo Amaro. Eles tem o Jorge Bruder ali, eles treinam ali. Além da competição, tem a UADA, a ABCD, né? Eles têm um controle ali de horário de treinamento, dia de treinamento, que todas as confederações dos atletas são obrigadas a dizer. Então, por exemplo, para que a ABCD, por exemplo, possa mandar, sem comunicado nenhum, num dia de treinamento aqui no centro esportivo, né, na seleção de boxe, chega o Pedrinho com o Vladimir lá, da ABCD, entendeu? A gente vai, exame antidoping de todo mundo. Pega os caras ali de surpresa, vem pra cá, pra quê? Pra que eu sabendo que o campeonato mundial é em tal dia, entendeu? Eu não faço um ciclo antes, entendeu? E aí diminua ali para não ser pega a substância. Então tem um controle que é feito. Oficialmente, né, a gente sabe que assim, para fazer o controle de dopagem vai requerer dinheiro, porque os exames, né, toda essa logística não é simples, né? E aí, dependendo do nível, quanto mais alto, é certeza que vai controlar dopagem. Quanto mais baixo, menos controle de dopagem. Né? Mas a Agência Mundial, a UADA, cobra isso de todas as entidades, todos os comitês olímpicos nacionais. Então, cobra do Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, cobra das confederações e assim vai, as federações e ligas, entendeu? Ô, Vladimir, bom, aí até a Solange até comentou aqui no comentário dela, ela falou assim que a questão importantíssima, a dificuldade é o pagar, porque é caro, né, o exame. Então essa é a questão. Talvez que nos jogos regionais não tem o exame antidoping ou nos jogos abertos em função disso. Mas o Renan faz uma pergunta. Quando você analisa aí, como é avaliado o doping genético? O Renan lá de Jaú, do Panato de Jaú. E quem está com a gente também é o André Melo, que está lá de Florianópolis, é da FIEP, da Federação da Educação Física, Internacional de Educação Física, está acompanhando. Um abraço aí, o André.
Então, essa pergunta do Renan aí, como que é avaliado o doping genético? Legal. Essa pergunta eu tinha visto lá também, Pedrinho, e eu até ia comentar, uma pergunta muito, muito importante, porque assim, a gente falou do doping, né? Então a gente tem lá substâncias ou meios. O doping genético, ele ainda é muito recente, né? Então, assim, tá se estudando bastante essa parte da genética em si, e a gente tem que entender, o Renan, que assim, o doping genético, assim como outra substância, tá vendo? Ele, para poder fazer esse controle, depende do quê? Depende de tecnologia. Então, a gente já soube, né? Recentemente a gente teve a própria história, né, da Rússia, entendeu? Da União da Rússia ali, que tinha todo um sistema para burlar o próprio sistema da OADA, enfim. Porque é uma brincadeira, o controle da dopagem é uma brincadeira de gato e rato, né? Então, o fator surpresa, entendeu? Ele nunca está do lado do policial, está sempre do lado do bandido. E estou falando isso porque quem utiliza o DOP, quem se dopa, é criminoso não só perante a lei, entendeu? Mas como também não vai contra o fair play. Então, assim, o doping genético, Renan, hoje, né, ainda se estuda uma forma de poder identificar isso, assim como de poder fazer até a própria modificação genética, entendeu? Assim como outras substâncias, das quais a gente talvez nem tenha ouvido falar ou nem conheça ainda, mas que o que vai acontecer? Né? Que daqui a um tempo desenvolve-se uma tecnologia para poder identificar aquela substância, ou no caso agora, dessa questão da modificação genética, entendeu? O que eu quero dizer? Então vai virar as costas? Não, a ciência está trabalhando para isso. Assim como no Brasil a gente tem o Rodrigo, eu esqueci o nome do Rodrigo, o sobrenome dele, o Pedrinho lembra? Que ele já veio palestrar também para a gente, que ele é um profissional de educação física. Rodrigo Gonçalves. Isso, Pedro. E ele no Brasil... que é pesquisa na parte de genética. Isso daí. E ele é uma referência no Brasil, né, Pedrinho? Hoje, quando você pensa em doping genético, ele começou a estudar um tempo atrás. Só que assim, Renan, a gente precisa desenvolver o conhecimento, ou seja, você precisa da ciência. Aí a ciência vai lá e fundamenta toda a teoria da melhor forma. Daí, você precisa de tecnologia também. Porque uma coisa, pessoal, é certo, né? Não existe, né, no esporte de alto rendimento que a gente está falando aqui, né, não dá para ter desenvolvimento do esporte se você não tiver o lado direito e esquerdo. A ciência e a tecnologia. Então, elas, em potências olímpicas, isso anda junto. Né? Você tem um investimento tão forte na ciência e na tecnologia, entendeu? Como no Japão, por exemplo, né, você tem um investimento muito maior em ciência e tecnologia do que nas demais áreas. Né? Agora, o Renan pode perguntar assim, mas então como é que eu faço? Eu posso usar o doping e não vai ter problema nenhum? Não, porque daí tem uma outra coisa. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar em algum caso que o atleta é pego no doping, entendeu? E aí fica esperando a contraprova. O que é a contraprova? O Pedrinho veio no CT hoje, pegou meu sangue, entendeu? E vai lá e vai fazer um controle de dopagem. Só que ele não pega uma amostra só, ele pega duas. Então, nessa primeira, deu negativo, beleza. Mas fica lá. Aí daqui 4, 5 anos, a UADA, né, a ciência, as agências desenvolvem uma tecnologia adequada. Você vai lá, pega o atleta que foi medalhista olímpico, por exemplo, tá dando? E faz um teste de novo. E aí aquela substância que antes não aparecia, ou aquela método que não aparecia, agora aparece. Aí é o que você vai lá, pega a medalha dele, muda o quadro de medalha. É óbvio, né? Que é o que a gente sempre comenta, né? Uma coisa, por que combater o doping? Né? Porque dentre os vários crimes, né, que a dopagem, né, leva, né, a falta do fair play no sentido de não dar em condições iguais para os atletas competirem, e essa deveria ser a máxima, porque isso é o fair play, né, é a questão do jogo limpo, de eu entrar no ringue e lutar com outro adversário em condições similares. O que tem que fazer diferença é o meu treinamento, é o meu método, mas não é usar de recursos escusos, entendeu? Para burlar o sistema. Né? Só que... Não, tudo bem. Até como você falou aí de fair play, de jogo limpo, o Panato Internacional mesmo tem uma parceria com o Comitê Olímpico, e principalmente nas Olimpíadas da Juventude, o Panato tem feito um órgão condutor de orientação dos técnicos sobre o fair play, quer dizer, sobre o jogo limpo, sobre o esporte pelo esporte.
Porque aquilo que se comentou, a pessoa quer de todo ganhar uma medalha, ser um atleta de renome, e de repente ele usa meios ilícitos para conseguir, meios desiguais, que é o próprio doping, de várias formas que ele pode surgir. Então, esse trabalho que o Panato faz é de conscientização, principalmente do profissional, do seu técnico e do atleta, que ele também, logicamente, que esse trabalho que ele vai fazer, a conta vai vir depois, porque a gente percebe muitos atletas que usou doping aí e hoje tem sérios problemas. Por quê? Porque existe a conta que vem depois. Então, eu acho que a participação do Panato nessa conscientização do fair play, que a gente alia muito, quando se fala em fair play, a gente fala, apesar que tem vários caminhos, mas o que a gente foca primeiro quando se fala em fair play, a gente já pensa no doping. Essa é uma questão. Depois eu faço uma pergunta que a Solange fez aqui, que é interessante também. Tá. Não, só deixa eu fazer um comentário então, Pedro. O pessoal está participando bastante, está legal. Mas assim, a gente não pode esquecer que o doping, ele é fraude. E com todo respeito, Pedrinho, eu não quero ofender ninguém aqui, mas como ex-atleta, como atual treinador, entendeu? E gestor também, o doping é covardia. Porque quem usa doping é covarde. Porque treinar, se dedicar, abrir mão, porque é o que o atleta, é o que um atleta de alto nível tem que fazer. Ele tem que abrir mão de vida social, ele tem que abrir mão, às vezes, de vida familiar, entendeu? Ele tem que abrir mão, né, de várias outras atividades, entendeu? Além de se dedicar exclusivamente. A gente pega um atleta olímpico, por exemplo, a gente pega o Phelps, né, para a última Olimpíada do Rio. Foram 4 anos abrindo mão, isso que já tinha as Olimpíadas anteriores. Então, eu abro mão de muita coisa. E aí o Pedrinho se dedica com a alimentação, com o treino, com um monte de trabalho. E aí o Vladimir vai lá e toma um negocinho, entendeu? 3, 4 meses antes. É covardia, porque eu não tive coragem de pagar o preço. E aí a gente tem que lembrar mais uma outra coisa, né? Que a covardia também, por quê? Porque o doping, quando eu uso, né, ou eu estimulo, e aí eu estou falando para os colegas que estão aqui, porque tanto o atleta quanto o treinador é formador de opinião. Então, se eu estou num espaço onde todo mundo usa, para mim vai ser natural, né? Se o meu professor pede para usar, então assim, talvez eu não aprenda ou não falem para mim, né? Como você falou agora, né, Pedro? Quais são os efeitos colaterais de eu usar a substância X, Y, Z? Porque se você pegar a bula de remédio, de qualquer droga lá, tem lá as coisas boas, mas tem o efeito colateral lá. As coisas que podem fazer mal com mais constância e com menos. Para doping é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E só para finalizar, a covardia maior que eu acho é porque assim, eu vou lá, eu me dopo, aí eu subo no pódio, ganho medalha. Todo mundo vai cantar o hino nacional, vai tirar foto de mim, vai cantar, eu vou ganhar patrocínio, eu vou ter o meu minuto de fama ali, entendeu? Vou render. O Michael Phelps, depois da última Olimpíada do Rio, a palestra dele fora dos Estados Unidos era $1 milhão. Para você ouvir ele falar uma hora, entendeu? Da experiência dele e tudo mais. Ele veio para o Brasil, ele veio em São Paulo aqui, ele deu uma palestra para executivos e tudo mais. Então, assim, é óbvio que nós estamos falando de um negócio também, entendeu? Então, assim, depois, quando a UADA perguntar que alguém que a UADA vai lá, faz o reteste, e aí descobre que eu estava dopado, eles vão lá, pegam a minha medalha em casa e vai lá na casa do Pedrinho e entrega. Mas não tem televisão, não tem publicidade, não tem. Talvez no máximo acontece uma notinha de rodapé lá embaixo no jornal, na mídia, e fala assim, o Brasil ganhou a medalha de bronze porque o fulano perdeu a medalha de ouro e subiu. Acabou. Então assim, a gente tem que ter essa questão da ética, que nem você fala, que é uma das coisas que o Panato trabalha muito, né, Pedrinho? Sem dúvida. E como você falou aí, o ano passado também, o Conselho Regional de Educação Física, junto com a Academia Olímpica do Comitê Olímpico Brasileiro, teve um evento em São Paulo. Você, inclusive, foi participar. Quem veio como palestrante foi o técnico do Marcos Phelps. Quer dizer, ele veio e é muito interessante de ver a rotina de treinamento, trabalho, 24 horas, focado dia a dia. Essa questão, que esse é o doping dele, é o treino e está focado o tempo todo.
É Mas, verdade. É Vladimir, igual a campanha, né, Padrinho, que a BCD fez, acho que foi a penúltima campanha, né, que ele pegava depoimento de treinadores, de atletas, né, que tem o do Gustavo Borges, enfim, tá lá, né, fala assim, o meu doping, né, eu tô dopado, né, e aí eles falam, pô, dopado o quê? Adrenalina, né, a questão da endorfina, do treinamento, porque é o que você falou, né, o atleta de verdade, o verdadeiro campeão, o verdadeiro profissional, o treinador, entendeu? Ele vai dar o sangue, o suor e a lágrima, entendeu? No dia a dia, do lado da piscina, do lado da pista, do lado na quadra, lá no lado do ringue, entendeu? Na pista, é onde ele vai realmente conquistar esse mérito da vitória, né? Da medalha, enfim, ou de participar nas Olimpíadas. Porque às vezes a gente fala, putz, mas eu vou para a Olimpíada. É lógico, você ganha ouro, prata e bronze, tem mais status, tem muito mais retorno. Mas imagine o sacrifício, eu falo isso do boxe, por exemplo. Você pega o planeta inteiro, né? Numa categoria como a categoria 49 quilos, né? Só vão 10 atletas do mundo inteiro para as Olimpíadas. Então imagine, vai 10, 3 vai ganhar medalha, 7 não vai. Mas o esforço para chegar até ali. Então ele tem todo um mérito, porque ele deixou muita gente para trás. Só os 10 melhores do mundo. Entendeu? E aí você tem que passar pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pelo seu continente, para daí ir para o Mundial. E aí você chega lá e perde a medalha porque o cara lá usou de doping, entendeu? É covardia para mim, entendeu? É ser muito covarde, entendeu? sem dúvida. Além de ser anti-fair play. Vladimir, a pergunta da Solange, que ela dizendo se vai ter, com essa pandemia aí, se vai trazer testes surpresas, que ele vai, que vão estar acontecendo. Por quê? Porque acho que os atletas, se os atletas não aproveitarão essa época de quarentena para voltar à forma mais rápido, para 2021, porque esse é um grande problema. O calendário de treinamento dos atletas. Quer dizer, a pessoa faz um ciclo olímpico, quer dizer, treinamento para 4 anos. Aí, para ele chegar ao pico, agora em julho, agosto, na competição, na Olimpíada. Aí não tem Olimpíada, vai para 2021. Quer dizer, como que você vai manter o pico do atleta, que ele estava lá em cima, e agora você vai ter que deixar cair e fazer um novo planejamento para um ano. Só que a questão de, além de fazer esse novo planejamento, é o atleta, ele depende muito do quê? De intercâmbio, de competição. E quando vai ter competição agora? Quer dizer, como que você vai fazer essas competições? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem uma live que eu assisti do Panathon Clube de Lisboa, que eles falaram que tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que o público, as pessoas só vão voltar ao estádio, a participar de grandes competições, grandes eventos esportivos nos Estados Unidos, quando tiver a vacina. Quer dizer, enquanto não tiver a vacina, nós também não vamos ter segurança. Porque a hora que você tomar a vacina, você fala, posso sair para qualquer lugar. Fora isso daí, há uma preocupação. E você acha, quer dizer, como que vai ser a preparação para esses atletas agora, num ciclo de um ano? Tá. Bom, Pedrinho, para mim é um pouco tranquilo falar isso, porque como eu estou diretamente, né, com o pessoal do boxe, eu não posso falar para todas as modalidades, mas assim, a seleção brasileira, por exemplo, eles voltaram no final de fevereiro, né? Eles voltaram da Colômbia, a equipe olímpica que já estava, né? Porque em março ia ter o pré-olímpico aqui na Argentina. Então eles voltaram um pouquinho antes, que foi ser feita uma base lá. É óbvio, já tinha tido o campeonato mundial, no passado um monte de coisa, e estava, como você falou, estava chegando perto do final do ciclo olímpico, né? Para poder competir agora em Tóquio. E aí acabou que quando voltaram, né, da Colômbia, os atletas estavam, né, muito afiados, né, num ritmo altíssimo, né, num alto nível já, né, afiado para o pré-olímpico, que era o pré-olímpico, garantir vaga e depois Olimpíadas. É óbvio que isso não é um problema exclusivo do Brasil, né? Talvez, e aqui agora eu tô viajando na ideia, tô dando a minha sugestão, que algumas equipes no mundo talvez não tenham parado tanto, entendeu? Porque talvez algum atleta tenha um recurso maior para treinar em casa, então consiga se manter de uma forma. Os atletas da seleção brasileira eu sei porque quinta-feira, desculpa, houve uma reunião da comissão técnica, né, o professor, o Matheus, que é o técnico, o primeiro técnico, né, o
o técnico líder da seleção hoje, reuniu com os atletas, passou lá, continuou passando a parte física. Então, porque os atletas, efetivamente, pessoal, sabe, Sol, eles não estão parados, entendeu? É óbvio que cai bastante a carga de treinamento, por quê? Porque a especificidade que eles conseguiam manter lá no centro de treinamento, eles não conseguem reproduzir isso dentro de casa. Mas parados os atletas não estão. Como o Pedrinho falou, você estava programado para dar o pico agora em junho, julho, e vai ter que fazer isso em mais 12 meses. Então, todas as delegações, todas as equipes no mundo inteiro, né, elas vão ter que se ajustar a esse calendário. Né? Vão ter que fazer os atletas perder um pouquinho a condição agora para poder voltar a treinar mais forte e o ano que vem estar com pico. Sobre a pergunta se os atletas vão utilizar esse momento, né, da pandemia para se dopar ou algo assim, é o que a gente conversou agora há pouco, né, Pedrinho? Sol, esse controle da dopagem, ele é feito e não é avisado, né? Então, assim, se os atletas vão se dopar agora ou não, eu, particularmente, não acredito que, de repente, todo mundo vai, agora vamos nos dopar porque ninguém vai... Eles sabem que vai ser fiscalizado. Eles sabem que em algum momento alguém vai bater na porta deles. E eu falei agora há pouco, vamos supor, um representante da BCD ir lá coletar no centro de treinamento, mas eles também, os atletas também são obrigados a deixar o endereço. Por quê? Porque eu posso não ir no CT, eu posso ir na casa do Pedrinho, pegar ele lá de noite, de madrugada, sem avisar o horário. E os atletas têm consciência disso. Então, o controle da dopagem, eu vou repetir de novo, não é que é perfeito, que foi o que o Renan perguntou. Às vezes, a metodologia, né, a tecnologia para identificar o doping, ela está menos avançada do que a própria dopagem. Né? Mas, Sol, eu não acredito que esse momento, entendeu? Ele vai ser um motivador para os atletas se doparem. Porque se o indivíduo ele tem lá, na sua comissão, tem profissionais éticos, entendeu? Eles vão continuar seguindo o padrão, vão se ajustar. Eu estou falando isso porque eu vejo isso dentro da CB Box. Na Confederação Brasileira de Boxe, eu vejo isso. Eu converso com outros colegas do boxe, entendeu? E também, a gente está falando da associação, da associação, né, de treinadores do Brasil, lá da escola, da Academia Brasileira de Treinadores, né, Pedrinho? Eu estou terminando, estou fazendo ainda um curso. Essa semana a gente teve aula com o professor Gotani, entendeu? E sempre essa preocupação, né, do alto rendimento, da formação, é importante. E pessoal, eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. A Sol entende mais disso porque, como o Pedrinho bem falou, né, no estado de São Paulo, ela é responsável lá por mandar, brincando, né, mas por mandar aprender ou soltar aqueles profissionais, né, seja treinadores, atletas ou gestores, que tentam burlar o sistema. Né? Agora, normalmente você tem sempre uma mesma pessoa que é corriqueira. Por isso a importância da formação, não só do atleta na questão física e na questão, né, técnica e tática, mas é na formação de um bom cidadão. Porque eu falo isso aqui para os meus atletas. Eu prefiro que o meu atleta nem seja muito campeão, entendeu? Dentro do ringue, porque não adianta eu ter um grande campeão dentro do ringue, entendeu? Sendo que na sociedade ele não é uma boa pessoa. Esse indivíduo a gente não consegue, Pedrinho, ter 1 ou 2 ciclos com ele, entendeu? Vou dar um exemplo bem clássico aqui, do que eu acho que alguns colegas vão lembrar. Eu estou falando do boxe em especial. A gente, na década de 80, nós tínhamos o Mike Tyson. Um fenômeno que ganhava, foi o mais jovem atleta peso pesado na história do boxe mundial a ser campeão mundial, entendeu? E ele tem todos os problemas, tinha os problemas dele, questão socioeconômica, não vamos ficar discutindo isso, mas quando ele quando ele encontrou, né, no Cus D'Amato, que cuidava dele, mas não só dele, mas como era da índole desse treinador, entendeu? Formar o atleta, mas também cuidar do ser humano, entendeu? Naquele período, o Mike Tyson, ele tinha, né, ele estava cerceado por princípios e valores, e pessoas que não estavam a fim de explorá-lo. Quando ele perdeu, quando o Cus D'Amato morreu, ele acabou indo para outra linha, entendeu? Da onde essas pessoas estavam a ponto só de explorar. E aí é onde começou a ter problemas, né, com polícia, acabou perdendo o cinturão. Então, assim, mais importante do que o que a gente está discutindo aqui também, a questão do doping, que é ruim, que faz mal, é também assim, o doping não entra na nossa boca sozinho, né, Pedrinho? A gente não sei. O doping, a injeção de testosterona não tem. Alguém tem que induzir. Depende da ética do treinador, da comissão técnica. Então, assim, eu particularmente, eu acho que depois dessa pandemia, de alguma forma, todo mundo vai ter que se organizar, vai ter que voltar às competições. Então, antes das Olimpíadas do ano que vem, o Sol,
você vai ter pré-olímpico, você vai ter outros campeonatos que vão obrigar o quê? A fazer doping de novo. Então, um atleta que se dopar agora, mesmo que semana que vem a ABCD não apareça na porta dele, ela pode aparecer daqui 3, 4 semanas, daqui 5 Vladimir, semanas, ou no campeonato mundial. nós temos ainda 12 minutos, e eu gostaria que você pudesse falar do doping, que são para os convencionais, ou seja, aquela pessoa que pratica esporte educacional, esporte recreativo, não sei se é bem recreativo também, vamos dizer assim, um campeonato igual Sorocaba, que tem o Varziano, que lota, ou o Cruzeirão, que é um campeonato de futsal, que é uma competição assim muito acirrada, quer dizer, aquelas pessoas que fazem musculação nas academias, quer dizer, são esses convencionais, que também têm a influência do doping, às vezes nem sabendo, mas é a questão de como, o que você tem a falar sobre essa parte aí? Obrigado, Pedrinho, por essa colocação, porque assim, muitas vezes a gente que está, né, acostumado, ou que não é que está acostumado, que o nosso meio acaba se tornando lá o topo da pirâmide, aí muitas vezes você fica muito fixo nisso e acaba esquecendo que essa pirâmide aqui, o topo, ela só é sustentada pela base. Né? Então, o professor, o treinador que está lá na escola, né, e que já consegue induzir ou explicar para o aluno, para o adolescente, hoje a gente vê, e esse é um problema, né, hoje, de saúde coletiva. É um problema epidemiológico, e não só no Brasil. Você pega em boa parte do mundo, nos Estados Unidos em especial, o uso do doping. E aí, como eu falei no começo da palestra, né, é óbvio que o doping mais fácil, né, ou seja, mais corriqueiro para quem não é atleta de alto nível, para quem está na academia, para quem está na escola, para quem está numa escolinha de esporte ou de futebol, são os esteroides anabolizantes. Né? Eles vão melhorar, a sua performance, o rendimento, não necessariamente em grande potência e velocidade, porque, enfim, tem uma questão de treinamento, mas acaba interferindo nisso. Né? E como é que a gente deve combater isso? Duas coisas. A primeira, a gente precisa de profissionais que tenham mais... não é mais capacidade, mas assim, profissionais que tenham essa intenção de formar opinião de maneira positiva. Né? Então, você está na academia lá, sei lá, de crossfit, de natação, de musculação, né? E a gente sabe que os usuários dessas drogas, elas estão muito mais premiadas dentro da musculação, do cross-training agora, né? Porque você tem algumas competições fisiculturistas, então os caras usam, entendeu? E negam, é lógico que vai negar até a morte, por quê? Porque senão vai preso, é ilegal. Mas qual que é o efeito colateral disso? Qual que é o problema de você usar esteroide anabolizante? Né? A gente tem os aspectos andrógenos, entendeu? De mudança morfológica nas mulheres, voz grossa, acne, né? Pelo, enfim. A gente tem essas mudanças, mas que essas mudanças não fazem mal para nós. Assim, não, fazem mal na parte estética. Agora, e as mudanças internas? Né? Vou dar um exemplo bem prático aqui do que a gente está falando do ponto de vista. Eu vou jogar meu futebol, ou eu vou botar um sobrinho meu. Agora não dá. Eu vou botar alguém para fazer um esporte porque vai buscar saúde, como você falou. Eu vou lá fazer o esporte para melhorar a qualidade de vida, né? Para aumentar o meu sistema imunológico, por exemplo. Né? Eu vou para academia, fazer ginástica, pilates, musculação, né? Para buscar melhorar a minha saúde. Né? E aí não estamos falando de performance para ganhar medalha, mas estamos falando da performance do dia a dia. Eu vou lá, Vladimir, entendeu? Melhorar, jogar minha bola, nadar, puxar o ferro, para que eu possa ter mais disposição para ter uma performance melhor na minha aula, né, no meu trabalho. Então, assim, eu vou buscar isso. Esse é o rendimento, vamos dizer, de nós, né, mortais simples, né, melhorar o trabalho. Agora, qual que é a vantagem de eu fazer isso? E, por exemplo, um dos efeitos andrógenos do esteroide anabolizante, e olha, pessoal, para quem está vendo isso ou vai ver depois, já vou deixar documentado aqui. Normalmente, quando você dá esse tipo de palestra ou faz esse debate, Pedrinho, sempre tem um indivíduo que é de má vontade ou de ignorância mesmo, né? Porque usa grana vendendo isso, né? E a gente tem mau profissional em todas as áreas. Tem mau profissional na medicina, tem mau profissional na nutrição, na educação física. Estou falando desses três porque dentro da sociedade, fora do alto rendimento, é onde a gente vê mais os incentivadores do uso disso.
E além do amigo, né? Eu começo a puxar ferro, eu sou lá a carcassinha de Steve Rogers, entendeu? E aí eu vejo o Pedrinho, Capitão América. O que você faz? Ah, eu tomo uma injeção, vou tomar também. Então, assim, a indução do colega também faz isso. Agora, os amigos, os colegas, eles não avisam, por exemplo, o efeito colateral disso, aquilo. Mas, por exemplo, você pega uma das funções, tanto no homem como na mulher, é que o uso de esteroide anabolizante, ele faz uma mudança metabólica muito grande no colesterol. Então, por exemplo, o seu organismo, ele diminui o processamento, a síntese de colesterol bom e aumenta muito o colesterol ruim. Mas tem um efeito ainda da gordura, porque o indivíduo que toma o esteroide anabolizante, a gordura subcutânea, aquela gordura que está debaixo da pele, a utilização dela é acentuada. Então você diminui a gordura que está embaixo da pele, para ficar mais sequinho, mais rasgado, mais trincado, como as pessoas falam, mas tem um efeito negativo. Enquanto é bom você ficar mais magrinho na pele, a gordura visceral e a gordura circulante, né, ruim, né, como o HDL ruim no sangue, que vai entupir os vasos, as veias, as artérias, entendeu? Ela está aumentando. Então, assim, esse é o motivo de que quem usa esteroide anabolizante, por exemplo, venha a ter um infarto, né? Porque você altera as funções cardiovasculares, gerando um problema sério para a saúde. Então, assim, eu estou indo jogar minha bola, eu estou indo fazer minha musculação, né? E aí eu utilizo dessas substâncias, desse doping, dessa droga, né? Mesmo que seja de maneira consciente, eu ainda acho que não vale a pena. Como você acabou de falar, né, Pedrinho? Pô, tem ex-atletas que você conhece que hoje sofrem muito, porque na juventude não pensava nas consequências. Então, eu acho que, se estiver acabando meu tempo, só queria deixar uma finalização aqui. 5 acho minutos. Então, assim, mas é só para fazer esse fechamento. A gente não vai conseguir aqui debater, e talvez até seria bacana todos os efeitos, talvez alguém leve e pergunte, mas os esteroides, porque agora a modinha, o Pedrinho, tem duas coisas que sempre o usuário do esteroide anabolizante, na academia, de musculação, de ginástica, enfim, ele tenta justificar o uso dizendo assim, não, mas agora existe os esteroides anabolizantes bioidênticos. Aí eles pegam uma palavrinha lá que eles acham bonito, né? E aí o vendedor, o traficante, ele vai lá e tenta convencer você de que aquilo é bom, entendeu? Aí ele pega e fala assim, não, porque essa substância, ela é bioidêntica. O que quer dizer isso? Eles vão lá e falam, não, porque a composição química desse esteroide aqui é idêntica à do ser humano, então não tem efeito colateral. Aí você pega um outro que pega e fala o contrário. Aí o cara não sabe dessa parte da bioidentidade do esteroide, não sei o quê. Mas ele vai lá e fala, não, você tem um pré-treino. Eu já ouvi isso em palestra, inclusive em academia. Né? Tô falando do pessoal que tá na academia frequentando mesmo, da musculação, do cross-training, entendeu? Que o cara toma, ele fala, não, mas se você tomar esse pré-treino, né, isso daqui ele corta o efeito, né, o efeito colateral do esteroide. Eu faço uma indagação aqui. Eu convido todos aqui, os que estão presentes e os que vão assistir depois, a só fazer uma reflexão comigo aqui, galera. Eu não preciso dar essa resposta. Se você está falando para mim que você faz lá, você toma um pré-treino, sei lá o que é isso, entendeu? Mas antes do treino, você toma uma substância que vai cortar os efeitos nocivos do esteroide, né? E um dos principais nocivos, né? Um dos principais efeitos colaterais, o mais preocupante, né? Do uso dos esteroides anabolizantes é a questão do desenvolvimento de cânceres, e não é são vários tipos de câncer relatado. Você fala que você toma uma substância antes e que você não desenvolve câncer tomando esteroide mais porque corta. Pessoal, vocês acham por que os médicos não estão aplicando isso direto? Então os oncologistas não estão usando isso? Já teria encontrado a resposta da cura do câncer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pedrinho, consegue acompanhar o raciocínio? Sem dúvida. É só pensar, 1 mais 1 é 2. Então, assim, você está falando para mim tomar um negócio, mas eu tomo também. Tudo bem. A gente tem depoimento de ex-atletas que morreram com isso. Já vamos encaminhando aí para 2 minutos e meio finais. Lógico que o Basileu ele pôs uma ponderação aí que é fundamental, a do Pano de Juiz de Fora, que em função aí da competição internacional vai ficar complicado, porque lógico que nem todos os países vão liberar os treinamentos, as competições no mesmo período. Cada país hoje, por exemplo, a China já está voltando ao normal, a Alemanha e o Brasil está começando, aí nós estamos no meio ainda da pandemia. Então, acho que ele acha que é muito importante a presença do psicólogo e do psiquiatra, que vai ter que fazer um trabalho
fundamental em relação a isso. A Solange também falou aí de criançada tomando whey protein, que também isso é uma grande influência, mas não sei se você pode responder rapidinho e já fazer as tuas considerações finais, porque numa hora a gente é cortado. Você ainda tem aí 1 minuto e meio, certo, Vladimir? E você dentro da resposta já... Não, nós temos 30 segundos só. Então já, agora que apareceu aqui, você tem 25 segundos para fazer as considerações finais, Vladimir. Obrigado. Tá bom, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade, tá bom? Sobre os atletas, realmente existem situações diferentes. No próprio Brasil, a gente tem estados que permitem já atividade e outros não, entendeu?